Seja muito bem-vinda e bem-vindo a esse aulão de investimentos. Por que que eu falei bem-vinda? Logo primeiro, geralmente fala seja bem-vindo e bem-vinda. Por quê? Ontem eu estava vendo uma matéria na CNN falando que as mulheres estão desbancando os homens em questão de ser as mulheres que investem mais pesado na bolsa de valores. Você acredita nisso? Olha só, surpreendente. E por coincidência, você acredita que a maioria dos meus alunos, dentro do método Millions, são mulheres? Você acredita? As mulheres não estão de brincadeira, viu? Homens, e aí? Homem é mais de boa com a vida, né? As mulheres são mais visionárias. Você concorda? Vamos lá. Eu respeito muito o seu tempo, tá? Então, essa aula aqui ela vai ser bem objetiva, não vou ficar enrolando muito. Essa aula aqui ela é a terceira aula que eu gravo, se eu não me engano. Eu tirei as outras do ar, está aqui no YouTube também, mas eu tirei elas do ar e essa daqui é a terceira aula que eu disponibilizo aqui, tá? Mas essa aula ela vai ter algo diferente que é a minha história. Nas outras, eu fui direto ao ponto e tratei de um assunto básico, mas de certa forma avançada também. E então dessa vez aqui eu quero contextualizar para você entender e você saber que se você quer começar nos investimentos e acha que é difícil, que é impossível ou que é só coisa para gente rico, eu quero desmistificar isso para você, ok? E quero te mostrar como que é possível, como que você pode começar com aquilo que você tem hoje, ok? Então vamos lá. Como que o Lucas começou nos investimentos? Como que eu comecei nos investimentos? Para quem não sabe, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi em um call center. Eu fui atendente de telemarketing, passei um pouco mais de 4 anos dentro desse call center e eu entrei em 2017. Já em 2017, quando eu terminei ali o ensino médio, eu estava procurando alguma coisa para fazer, porque eu tinha terminado o ensino médio, ainda não tinha arranjado emprego, estava naquela loucura, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? E um dia que eu estava dentro do quarto, deu aquela crise de existência e eu não sabia o que fazer. E eu sempre fui curioso. E antes de terminar o ensino médio, se discute, né, ali naquele último ano do ensino médio, o que que você vai fazer. E eu gostava muito de números. E eu puxava muito assim pro lado da economia, sabe? Sempre fui bom de matemática, então puxava muito ali pro lado da economia. Então eu fui procurar coisas que mexessem com números. Então eu descobri os investimentos. Fui estudando, tá? Então fui estudando tudo sozinho. Então todo esse conhecimento que eu tenho ali de base foi de forma autodidata, né? Buscando tudo de forma sozinho. Não fiz nenhum curso ali na base, mas fiz depois, tá? Para deixar bem claro. Fiz alguns outros cursos. Mas ali no início não tinha recurso para isso, tá? Então, ali quando eu tinha 17 anos, né? Quase completando 18 anos, antes de eu conseguir o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu comecei a mexer com investimentos. Ali foi o meu primeiro contato. Comecei a pesquisar, comecei a me interessar mais. Ok, até aí, coisa simples, né? Coisa básica, menino curioso, acabou de terminar o ensino médio, mas comecei a trabalhar nessa empresa de call center. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de call center, eu trabalhava apenas 6 horas por dia e eu tinha tempo, né, para estudar, tinha tempo de me familiarizar mais com aquilo que eu estava me propondo a fazer, que eram os investimentos, e eu não tive um resultado assim de imediato. Por quê? Porque era algo pouco estudado aqui no Brasil. Hoje a gente está em 2025, mas em 2020, quando teve a pandemia do coronavírus, a Bolsa de Valores só tinha, se eu não me engano, 2% de investidores brasileiros na Bolsa, tá? E depois de 2020, que deu uma ascensão assim muito grande, tá? E foi em 2020 que eu tive os meus primeiros resultados. Então, olha só, de 2017 para 2020 foram o quê? 3 anos. Então, foram 3 anos de estudo,
onde eu estava me familiarizando muito, estudando bastante. Então, foram ali os primeiros passos. Então, foi aí que foi o meu estágio. Foi desse jeito que foi o meu estágio. Voltando ali para a parte ali de- do call center, né, do período que eu trabalhava, eu era atendente de telemarketing, vendia planos para uma operadora e eu comecei ligando, né, ativo, fazendo vendas ativas, eu que ligava para os clientes, então esses telefonemas que tocam e você atende a gente de operadora, eu era um deles. E após isso, eu me tornei auditor. Depois de auditor, eu me tornei supervisor de qualidade, e depois gestor de qualidade, porque eu cuidava de três operações: controle, portabilidade e pós-pago. Muito trabalho. Só que existe um porém muito grande. Dentro desse todo trabalho, eu nunca fui promovido formalmente, nunca formalizaram a minha promoção. Então, o que significa? Que eu entrei ali no call center ganhando R$ 780 por mês. Passei 4 anos lá dentro e meu salário ele nunca aumentou. Eu não ganhava 780 até os últimos dias do meu de emprego, tá? Por quê? Porque o salário mínimo vai aumentando, pelo fato que eu ganhava 780, porque eu trabalhava de segunda a sexta-feira, 6 horas por dia, aumentava proporcionalmente, mas não era muita coisa não, tá? Eu nunca cheguei a ganhar R$ 1.000, não. Bem menos. Eu acho que nunca cheguei a ganhar nem R$ 900, assim, de holerite, de contra-cheque. Isso nunca aconteceu. Então foi isso que aconteceu, tá? Muito trabalho, nunca formalizaram a minha promoção e teve o tempo que eu tive que sair para cuidar dos meus próprios negócios, tá? Mas voltando um pouco lá em 2020, lembrando que eu falei, foi em 2020 onde eu tive os meus primeiros resultados. Muita gente entrando na bolsa de valores, muita gente comprando ações e eu tive a sorte de pegar alguns ativos que estavam potencialmente subprecificados, baratos, mas com uma possibilidade grande de ascensão, tá? Então, ali foi o ponto X da coisa. E quando eu tive esses primeiros resultados, eu não saí logo da empresa que eu trabalhava. Por quê? Porque não era algo que tomava o meu tempo. Não era, você tem o seu computador, você está aqui em frente ao seu computador, você consegue trabalhar ali 2 horas, 3 horas, você não precisa ficar 8 horas de frente ao seu computador, verificando ações, fazendo análise, não. Se alguém te falar que isso é necessário, é mentira, porque não é necessário, tá bom? Então eu conseguia continuar trabalhando normalmente. Inclusive, era algo que eu até gostava. Ali no período que eu trabalhava muito com análise de dados. A questão de qualidade, você precisa mexer muito com relatório. Então, prestava ali relatório para gerência, para superintendência, diretoria, enfim. Eu gostava dessa parte ali de gestão de pessoas também. Então, era algo que não me atrapalhava. Mas chegou um certo ponto que eu precisei sair, que já estava consumindo meu tempo demais, porque de acordo com que as cadeiras elas vão aumentando, a sua disponibilidade de tempo ela também precisa ser maior para a empresa. Então, por exemplo, tinha dias que eu chegava na empresa antes das 8 e já cheguei a sair 2 horas da manhã da empresa, para você ver como que é as coisas. Então esse ele foi o meu início, né? E depois que eu decidi a focar 100% nos meus negócios, as coisas elas começaram a fluir mais, tá? Então, quando você não dissipa a sua energia, quando você não dissipa a sua dedicação e você canaliza ela somente em uma coisa, ela tende a dar mais certo, tá? Então, foi isso que aconteceu nesses últimos anos. Bom, esse é um resumão da minha história. Acho que vocês vão conhecer mais de mim um pouco ao longo do tempo, né? Eu ali no Instagram eu mostro muitas operações, mostro muita análise, mas eu falo pouco assim sobre a parte pessoal, né? E eu creio que a gente está entrando em uma nova fase. A gente vai começar a se aproximar mais, vocês vão começar a conhecer mais de mim, eu vou começar a conhecer mais de você e vai ser bacana. Mas vamos lá. E como eu disse, eu respeito seu tempo aqui, foi um pouco da minha história.
e eu quero compartilhar com você como que você vai iniciar com o que você tem, tá bom? O cenário atual do mercado, ele é um cenário que tem muitas oportunidades. Por quê? O mercado, pessoal, ele só tem duas direções, ou ele vai para cima ou ele vai para baixo, tá? E o mercado ele sempre tem oportunidades, porque é um mercado que tem muita liquidez, o nosso mercado aqui do Brasil. O que é liquidez? É muita movimentação, é muita compra, é muita venda, ok? Então, o que que eu quero já de antemão falar para você? O mercado, ele é uma feira, tá? O mercado ele tem princípio de feira, ou seja, é compra e venda, compra e venda. Se você entender isso, você já entendeu aí metade do processo, tá? Já vai te ajudar bastante. Então é compra e venda. Então, se você acha que a bolsa de valores é algo muito complexo, não. Pense em uma feira. Tem princípio de feira. Você vai comprar e vender e você precisa comprar coisas baratas para vender caro. E você precisa vender caro para comprar coisas baratas. Ok? Então começa daí. Tá, Lucas, mas como que eu faço para iniciar? Né? Como que eu faço para começar no mercado financeiro? Não sei por onde começa. Antes de eu te explicar como que você começa, eu preciso te explicar uma coisa. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com você, para ficar mais fácil você entender, tá? Só instantes. Você acha que fica melhor escrevendo? Uhum. Vou colocar aqui aulão de investimentos. Tá. A primeira coisa que eu quero falar contigo é por que que é importante investir, tá? E não apenas você poupar. Atualmente, a nossa economia ela está complicada. Por quê? Cada vez mais, ao longo do tempo, ao longo dos anos, o real ele está se desvalorizando e as outras moedas elas estão se valorizando. Por exemplo, aqui a maioria dos nossos produtos que a gente utiliza aqui no Brasil é o dólar, tá? Então, diversos produtos, cerca de 70% dos produtos que a gente utiliza aqui no Brasil são de origem americana. E quando o Brasil ele vai ao mercado para trazer esses produtos para o Brasil, a gente não paga em real, a gente paga em dólar, tá? E quando a paridade entre real e dólar não está equilibrada, a nossa moeda ela perde valor, tá? Quando a nossa moeda ela perde valor, a inflação ela aumenta e o nosso custo de vida ele fica mais caro. Então é isso que está acontecendo. Então por que que é importante investir? Porque quando você investe, você protege o seu dinheiro desse tipo de situação. Porque pensa comigo, R$ 1 milhão há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, não é a mesma coisa de hoje, tá? Hoje é muito mais fácil você chegar em R$ 1 milhão do que há 10 anos atrás. E o que comprava com R$ 1 milhão alguns anos atrás, você não compra hoje. Por quê? Porque justamente o dinheiro ele está perdendo valor, tá bom? Então, o nosso custo de vida está ficando mais alto. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você tiver uma quantia em dinheiro, tem uma quantia em dinheiro e deixa somente ele parado no banco, vai chegar um momento que aquele valor de 10 mil, por exemplo, você deixa 5 anos guardado ali na poupança, o que você comprava com 5 mil há 5 anos atrás, você não vai comprar hoje. Então, quando você coloca o seu dinheiro investido, protegido, você faz com que ele vença essa inflação, tá? Você vai passar por cima da inflação e por mais que o preço das coisas estejam mais caro, aquele seu dinheiro ele vai ser proporcionalmente é, alocado com o que você vai comprar. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele vai começar a valer, não é valer mais, mas ele vai ser uma corrida justa, digamos assim. É, é, vai desvalorizar o dinheiro, mas você ainda assim vai conseguir comprar aquela coisa que você quer comprar com aquele dinheiro que você tem lá. Entende? Então você não vai sofrer com essa desvalorização.
É por isso que é tão importante você não deixar só o seu dinheiro ele parado, tá? Então, um erro comum que a maioria das pessoas comete é achar que só poupar vai fazer diferença em alguma coisa. Não, eu tinha um tio que eu falo tinha porque infelizmente ele já se foi, mas ele chegou aí para aquele garimpo lá da Serra Pelada, eu acho que é Serra Pelada, no Pará. E ele voltou com muito dinheiro. E o que que ele fez? Ele jogou na poupança da Caixa. E agora recentemente a gente foi ver quanto que ele tinha em poupança, ele não tinha R$ 10.000, né, guardado. E em comparação a anteriormente, a quantidade de valor de dinheiro que ele tinha, meu Deus, era absurdo. Minha avó conta, né, que foi ele e meu avô, eles voltaram com a camisa cheia de dinheiro, assim, todo sujo de barro, com a camisa cheia de dinheiro. E, e é isso que acontece quando você coloca o seu dinheiro em lugares errados, tá? Então, se você deixar somente seu dinheiro lá na poupança, parado, com o tempo ele vai perder poder de compra, tá bom? Então, vamos lá. Algo que você pode fazer para você não sofrer com essas consequências é você, de fato, investir em lugares certos, principalmente você investir em moeda forte. O que é uma moeda forte? É o dólar. Hoje, o dólar está 5,80 e alguma coisa, mas nesse ano de 2025, o dólar ele já chegou a bater 6,30. Entende? Então, R$ 1 hoje, ou melhor, R$ 6, quase R$ 6, equivale a US$ 1. Então, quando você investe em moeda forte, você tem aí um poder de compra de até 6 vezes mais. Entende? Então, é isso que eu estou querendo dizer para você. Quando você tem esse poder do conhecimento e você sabe alocar os seus recursos em lugares certos, você consegue se alavancar, tá? E por falar em alavancagem, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que que a gente já aprendeu aqui hoje? Que investimentos têm princípio de feira, certo? Que é o quê? Compra e venda, certo? Beleza. Vamos lá. Compra e venda. Como que funciona a bolsa de valores? Aqui a nossa bolsa de valores aqui do Brasil é a B3, o Bovespa, tá? Você já deve ter ouvido falar. O que é a Bolsa de Valores, gente? A Bolsa de Valores é um lugar onde empresas vão a mercado captar recursos, tá bom? Então, para que que essas empresas vão ao mercado captar recursos? Para elas aumentar, para elas expandirem, para elas crescerem, para elas pegar esse dinheiro e investir em outras coisas. Então, quando essa empresa ela vai a mercado captar recurso, ela está querendo captar o seu recurso, tá? Então, por exemplo, vou te dar o exemplo aqui da Ambev. O dono da Ambev teve um certo dia, teve um certo patamar que ele chegou e ele falou que ia abrir capital da empresa dele na Bolsa de Valores. Esse processo se chama IPO, tá bom? Ele vai até a Bolsa de Valores para abrir capital. Abrir capital na Bolsa de Valores. Quando esse empresário ele abre capital para outras pessoas na bolsa de valores, qualquer pessoa pode comprar ações, e quando você compra ações dessa empresa, automaticamente você já se torna sócio, tá bom? E quando você se torna sócio, automaticamente você já tem ali não é obrigação, qual é a palavra? A oportunidade. Como oportunidade. Você tem ali a oportunidade de você participar dos lucros dessa empresa. Vou te dar um exemplo. Ambev, tá? Ambev. Digamos que a Ambev foi para a Bolsa de Valores, ela já é uma empresa listada ali na Bolsa de Valores, ok? Aqui é um exemplo. E ela foi lá para a Bolsa de Valores com o valor por ação de R$ 10, certo? E você foi lá e compra uma ação da Ambev. Quando você compra
uma ação da Ambev, você se tornou sócio, certo? Imagina que você comprou uma ação da Ambev, R$ 10, ok? Agora, imagina você comprando 1.000 ações da Ambev. 1.000 ações não, vamos colocar aqui que você comprou R$ 1.000, tá? R$ 1.000 em ações. Se você comprou mil reais em ações, vamos lá, R$ 1.000 dividido por 10. Você comprou 100 ações. Olha só, aqui você comprou 100 ações dessa empresa e você investiu R$ 1.000. Beleza. Você comprou esses R$ 1.000 em ações, comprou as 100 ações dessa empresa, e essa empresa, durante 30 dias, ela valorizou, um exemplo, tá? Essa empresa, ela valorizou 50%. O que que vai acontecer com esses R$ 1.000 que você comprou dessa ação? Você também vai ganhar 50%. Ou seja, 50% de R$ 1.000 é R$ 500. Então, isso é regra. Isso se chama valorização do papel, valorização do ativo, ok? Além disso, quando você compra ações de uma empresa, você também tem a participação dos lucros dessa empresa. Então, o que significa? Tem empresas que elas pagam os chamados dividendos. Então, tem empresas que pagam dividendos mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, tá? E quando você compra essas ações, que são as chamadas ações preferenciais, elas te dão preferência de lucro dessa empresa. Então, essas empresas, nessas datas, elas vão te pagar um valor por participação de lucro em cada uma dessas ações aqui. Então, além da de eh, disponibilidade de ganhar em cima da valorização dessa ação, você também vai ganhar em cima da participação dos lucros. Ok? Então, é isso que acontece. Então, a nossa Bolsa de Valores, ela tem diversas empresas listadas ali, tá? Acabou minha água, estou procurando minha água. Tem diversas empresas que estão listadas lá de diversos setores: bancos, energia, setor químico, setor alimentício, de construção, diversos setores, tá? Imagine se tudo que você consome no seu dia, tudo que você desfruta do seu dia, sua casa, se você tem um apartamento, se você tem uma casa, se você tem, você vai na feira comprar alguma coisa, transporte, tudo está dentro da bolsa de valores, ok? Tô ficando rouco já. Tudo tá dentro da bolsa de valores. E aí, essas empresas todas têm esse mesmo sentido aqui, ok? E essas empresas, elas formam a B3, elas formam o Ibovespa, a nossa bolsa de valores. E o compilado de todas essas empresas formam o preço da nossa bolsa de valores. Por exemplo, você já deve ter ouvido William Bonner falar. Hoje, o nosso Ibovespa fechou acima dos 100 mil pontos. Hoje ele atingiu ali 120, 120 pontos. Já ouviu falar? Então, tudo isso aqui que eu estou falando para você faz parte da renda variável. O que é renda variável? É isso que eu acabei de falar para você. Quando a empresa ela está lá na bolsa de valores e você participa ali da participação de lucros dela, isso significa que essa empresa se valorizou, certo? Então, imagina o gráfico. Se a empresa se valorizou, esse gráfico subiu. Mas a empresa pode passar por algumas dificuldades financeiras, enfim, e a empresa pode perder um pouco de valor de mercado, certo? Então a empresa ali no gráfico pode cair um pouco. O que significa? Que é oscilação. Oscilação.
E qual é o princípio aqui do mercado? Princípio de compra e venda, princípio de feira. Você precisa comprar mais barato para vender mais caro. Então, quando você compra uma ação, você não precisa passar o resto da sua vida com essa ação. Você vai comprar barato para você vender mais caro. Tá? E dentro da sua análise, quando você vê que a empresa ela vai cair de rendimento, que essa empresa não está te entregando ali o que você está esperando, você pode vender essa ação no momento que você quiser, tá bom? Você não é obrigado a ficar com essa empresa para sempre ali no seu portfólio de investimentos, ok? Beber água. Então, isso faz parte do princípio de feira, de compra e venda, ok? E isso faz parte, pessoal, da renda variável, tá? Olha só, renda variável. Existem dois tipos de investimentos, tá bom? Uma se chama renda fixa e outra renda variável. Eu vou já detalhar mais sobre a renda variável aqui para você, tá? Que é sobre isso que nós estamos falando. Mas eu vou detalhar um pouco aqui da renda fixa para você. Mas não é o nosso foco principal, ok? O que é renda fixa? A renda fixa é quando você faz um investimento e você já vai saber o quanto que você vai ganhar no final desse investimento. Por exemplo, o exemplo de renda fixa é quando você investe no Tesouro Direto. Tesouro Direto. Tesouro Direto, é, Tesouro Selic. O que é esse Tesouro Direto, Tesouro Selic? São títulos públicos. São títulos públicos, Lucas. Quando você faz um investimento no Tesouro Direto, por exemplo, você vai estar emprestando dinheiro para o governo, tá? Então, o governo vai estar falando assim, olha, você vai investir essa quantidade de dinheiro aqui e daqui a um ano eu vou te pagar isso aqui, tá? Então, por exemplo, o Tesouro Direto, ele vai render, o Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic. Para quem não sabe o que é a taxa Selic, é a nossa taxa Selic é a nossa taxa de juros básica aqui do Brasil. Tá? Então, tudo que você faz, você utiliza a taxa Selic. Se você for comprar um carro, você usa a taxa Selic. Se você for comprar uma casa, você usa uma taxa Selic. Tudo, 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 tudo. Você pode achar que não usa, mas você usa a taxa Selic para tudo. Então, se as coisas estão caras hoje, por conta da nossa taxa de juros. Se eu não me engano, se eu não me engano, nossa taxa de juros ela dá 13. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Taxa Selic hoje, 13,25, tá? 13,25% ao ano. Então, por exemplo, você vai lá e compra R$ 1.000 de Tesouro Selic, certo? Tesouro Selic ele vai render a taxa Selic. A taxa Selic ela está 13,25 ao ano. Então, se você compra R$ 1.000 de Tesouro Selic, você vai estar emprestando dinheiro para o governo e durante um ano o valor que você vai receber é isso aqui, ó. Ou seja, 13% vai dar o quê? R$ 130, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. 1.000 menos 13,25. Opa, 1.000 mais 13,25%. R$ 132, tá? Ao ano. Isso vai dar quanto por mês? R$ 132,25 dividido por 12. R$ 11 por mês, tá? Então, esse é um investimento em renda fixa, ou seja, você vai saber o quanto que você vai ganhar no final do investimento. Não muda, tá bom? Nem para mais, nem para menos. Renda fixa, já está falando o nome. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui. Eu costumo dizer que esse tipo de investimento ele faz mais sentido para pessoas que têm muito dinheiro, tá? Por quê? Porque se você está pensando em fazer dinheiro de verdade com a bolsa de valores, a renda fixa não é para você.
Mas quem tem dinheiro em poupança, né, e quer apenas fazer a manutenção do seu dinheiro e não quer perder o dinheiro para a inflação, lembra daquele exemplo que eu te dei no início da nossa aula, falando que se você deixar o dinheiro na poupança ali, ela vai ser comida pela inflação e o valor que você vai e o que você compra hoje com o valor X, daqui a alguns anos você não compra com esse mesmo valor? Pronto. Se você tem um dinheiro ali e quer deixar ele guardado, não deixe na poupança, coloca no Tesouro Selic. Por quê? Porque ele já vai sendo corrigido, entende? Então, já é um ponto a se considerar. Se você quer fazer a manutenção do seu dinheiro, não quer deixar o seu dinheiro parado, quer deixar o seu dinheiro trabalhando, né, em um lugar seguro, emprestando dinheiro para o governo, você vai investir na renda fixa. Outro tipo de investimento, deixa eu colocar aqui em negrito. O outro tipo de investimento é a renda variável. A renda variável é justamente isso que eu estou falando para você. Enquanto aqui na renda fixa você tem um limite aí de 13,25 ao ano na renda variável, 13,25 não é nada. Renda variável, o seu ganho ele é infinito. Você pode ter 1000% de lucro, 2000% de lucro em 6 meses, em 3 meses, em um mês, em 30 dias, em 15 dias, em um dia, ok? Então, assim, lembra que eu falei sobre alavancagem? Alavancagem só é possível você fazer aqui dentro da renda variável. Então, se você quer fazer dinheiro de verdade, é dentro da renda variável. E dentro da renda variável, galera, existem modalidades de investimento. Quais são essas modalidades? Buy and hold, são investimentos de longo prazo. Tem swing trade, investimentos de médio prazo e day trade, são investimentos de curto prazo. Imagina que você compra ações de uma empresa e você passa um ano, tá? Você compra dia, hoje é dia 12 de março de 2025, e daqui a um ano, em 2026, você vende essas ações. Você vai se encaixar dentro dessa modalidade aqui, ok? Agora, se você compra uma ação e você passa uma semana, 2 semanas, 6 meses com essa ação na sua carteira, você está operando nessa modalidade. Agora, se você compra um ativo agora e você vende hoje ainda, você trabalha dentro dessa modalidade, certo? Então, é dessa modalidade aqui que eu quero falar mais com você. Por quê? Porque é dentro dessa modalidade de operação em day trade que você consegue fazer operações mais alavancadas. O que é operações mais alavancadas? Que você consegue trabalhar com pouco dinheiro e ter um retorno significativo. No entanto, é um mercado onde ele é muito agressivo no sentido de que você consegue dinheiro muito rápido, mas também não é fácil, tá? Porque você precisa usar as estratégias corretas, você precisa saber o que que você está fazendo, tá bom? Então, não é simples. Tudo aquilo que te dá um retorno muito grande não é fácil, não é simples, tá bom? Tudo. Se você vê algo fácil, se você vê algo simples, te prometendo te entregar algo rápido, cai fora, ok? Então vamos lá. Dentro da renda variável, é esse tipo de investimentos, né? Que oscila, é variável, mas você não tem limites de ganhos. E dentro desse tipo de investimento, existem as modalidades de operação: buy and hold, swing trade e day trade, ok? Dentro do day trade, existem dois ativos aqui no Brasil que é muito interessante de se operar, que é o mini dólar, mini índice, na verdade, ó, mini índice,
do mini dólar. Mais bonitinho aqui, né? O que é o mini índice? Tá. O mini índice, ele é um ativo, deixa eu colocar aqui, um ativo, um ativo que foi criado para você operar o Ibovespa. Porque você não pode operar o Ibovespa como um todo propriamente dito, tá? Você não pode operar o Ibovespa propriamente dito como um todo. Você não pode simplesmente comprar todas as ações de uma vez e vender quando você quiser todas somente de uma vez. Não dá para você fazer isso. Você precisa comprar ali de uma por uma e tal. Quando o mini índice ele foi criado para você operar no edge, operar como proteção, tá? Como assim, Lucas? Imagina que você montou um portfólio, montou uma carteira de investimentos, comprou diversas ações e as suas ações estão bombando lá e de repente o mercado ele passa por uma crise e essas ações elas começam a cair, tá? Se você não quiser encerrar suas operações, se você não quiser vender suas ações, você pode operar com proteção dentro do mini índice. Porque é como se você estivesse vendendo toda a bolsa de valores, você consegue fazer operações invertidas. Olha só o ponto. Você, mesmo que a bolsa de valores esteja caindo, você consegue lucrar nessa modalidade de operação, porque você tanto pode comprar para vender mais caro, como você também pode vender mais caro para você comprar mais barato. Então você consegue, quando o mercado estiver caindo, ao invés de você comprar, você vai vender, certo? Então, se você está com as suas ações compradas e o mercado ele começa a cair de repente, você pode operar na proteção do mini índice, porque enquanto você está tomando prejuízo em um, você vai estar minimizando ali o seu prejuízo em um outro ativo, ok? Mas ele não serve somente para isso. Você pode operar esse ativo também, mesmo se você não tiver nenhuma ação comprada ali, tá? Como que você vai fazer isso? Dentro do mini índice, ele tem a seguinte regra. Para você operar, você precisa de no mínimo R$ 100, que é o valor de cada contrato, certo? Então, contratos é como se fossem ações aqui nesse ativo, tá? Então, se você entra com um contrato, R$ 100, dois contratos, R$ 200, e assim sucessivamente. Cada valor, é, cada pontinho que você faz lá no mini índice, ponto no sentido de cotação, tá? E não no sentido de jogo. Vou já mostrar isso para você no detalhe. Calma, não se confunda. Cada ponto que você faz é 20 centavos. 20 centavos cada ponto. Vou mostrar aqui para você. Ponto, quando eu falar para você, é cotação, tá, gente? Ó, deixa eu maximizar aqui. Aqui, deixa eu abrir aqui o mini índice. Olha só. Você está vendo que o mercado está se movimentando para cima, para baixo? Olha só. Agora, nesse momento, o mini índice, né, ele está em 125 mil pontos e ele está se movimentando. Você está vendo que aqui está movimentando o valor? Isso aqui é os pontos. Então, se eu entrar em uma operação exatamente aqui, comprei aqui, né? Comprei aqui. Deixa eu colocar aqui. Comprei aqui. E eu vou lá e vendo mais ou menos aqui nessa região, olha só, eu vou ter feito, é um exemplo, tá? Eu vou ter feito aí é, 194 pontos. Você está vendo ali, ó, variação 194 pontos. Então, isso é os pontos que eu quero falar para você, tá? Que eu estou falando para você. Então, vamos lá. 20 centavos por cada ponto. Então, imagina, se você fez 194 pontos vezes 20. Então, eu multiplico. Vamos lá.
194 pontos vezes 20 centavos. Dá quanto? R$ 38. Então, esse seria o seu resultado se você tivesse entrado com um contrato, se você tivesse entrado com R$ 100, ok? Ah, Lucas, e se eu tivesse entrado com 5 contratos, no caso R$ 500? Então, naquela operação que você fez 194 pontos, a regra de conta seria exatamente essa daqui, ó. 194 pontos que você fez, vezes a quantidade, o valor que o ativo ele paga por cada ponto, vezes a quantidade de contratos que você entrou nessa operação. Ou seja, você teria feito R$ 194. Lucas, e se eu tivesse entrado com 10 contratos, 20 contratos? A regra é a mesma, você só vai mudar aqui, ó. Lucas, mas eu preciso ficar fazendo essa conta sempre? Não. Essa conta a própria plataforma já vai fazer para você, mas aqui eu preciso te explicar o porquê, como funciona, ok? E existe o mini dólar. O mini dólar, galera, ele é um pouco mais agressivo do que o mini índice. Ou seja, ao invés dele te pagar 20 centavos por ponto, ele vai te pagar R$ 10 por ponto. Certo? Vamos lá. Vamos aqui na plataforma. Vamos aqui para o mini dólar. Olha só. Uhum. Olha só. Imagina que você fez uma operação e você fez uma operação de compra aqui, ó. Vem aqui, ó, candle de força, confirmação, e você vendeu aqui. Olha só. Vamos ver a quantidade de pontos que você teria feito. Compra, venda, 13 pontos. Tá vendo? Ó? Variação, 13 pontos. Aqui em cima, certo? 13 pontos. Vamos voltar aqui. Se você, se o dólar ele paga R$ 10 por ponto e você fez 13 pontos, então eu faço 13 pontos vezes o valor que o ativo paga por cada ponto vezes a quantidade de contratos que você entrou nessa operação. Vamos para a calculadora. 13 vezes 10 vezes 1. Olha só como ele é agressivo. R$ 130 só nessa operação. Lucas, e se eu tivesse entrado nessa operação com 10 contratos? Muda aqui, ó. Vamos lá para a calculadora. 13 pontos vezes o valor que o ativo ele paga por cada ponto, vezes 10. Olha só, R$ 1.300. Tá vendo? Então, esses são dois ativos do mercado futuro aqui do Brasil, tá? Fazem parte da Bolsa de Valores. E lembra, tudo é baseado na compra e na venda, na compra e na venda. Esse gráfico aqui que eu estou mostrando para você é a movimentação do dólar. Então, esse exemplo aqui de operação que eu dei para você, de compra e venda, foi dentro do nosso ativo do mini dólar, ok? Esse mercado, pessoal, ele está aberto das 9 horas, ele abre às 9 horas da manhã até às 18 horas, tá bom? Então, você pode fazer essas operações durante esse período. Agora, isso aqui é o conceito de tudo, tá? Isso aqui é como as coisas elas funcionam. E existe diversas ferramentas onde você precisa aprender para você ser assertivo, né? Para você ser assertivo em cada operação que você for fazer, tá bom? Então, olha só, essa tela aqui que você está vendo, ela é uma tela de tape reading. Ela é uma tela onde a gente utiliza para ser mais assertivo nas nossas entradas. É aqui onde você coloca em prática estratégia, é aqui onde você coloca em prática gerenciamento, tá? E é aqui onde você consegue ter uma visão mais clara de mercado, tá? E um detalhe muito grande, tudo isso aqui que eu mostrei para você é a base e tem muito mais. Dentro dos investimentos existe um leque de oportunidades para você entender, para você é, 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 fazer investimentos. Isso aqui é como você faz
é como você gera recursos, ok? Só que tem uma outra parte de investimentos que eu gosto muito, que é quando você consolida esses recursos, ok? Não faz sentido você fazer R$ 1.000 e você gastar esses R$ 1.000, tá? No longo prazo, isso não vai ser saudável para você. Então, quando você sabe administrar, quando você consegue não só guardar esses recursos, mas você começar a construir patrimônio, tá? Aí você, ó, já muda a chave do jogo. Quando você consegue entender o que de fato os investimentos eles significam, que não é só você gerar recursos, mas você também proteger e multiplicar aquilo que você já tem, você muda a chave do jogo, ok? Então, olha só, dentro desse cenário aqui, você entende como que você faz operações olhando o que está acontecendo atualmente no mercado. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Aqui eu consigo ver como que está o cenário nacional. Não só o cenário nacional, mas como o cenário global, tá? Aqui é a parte de juros, é a cotação de juros. Então, quando eu consigo ver aqui, eu consigo ter projeções para onde o mercado vai, tá? Então, eu consigo ser mais assertivo nas minhas operações. Então, tem muita coisa. E a gente já tem 46 minutos de aula e, infelizmente, eu não vou conseguir passar tudo para você só nessa aula, tá? Porque é muito conteúdo rico. E o que você aprende olhando isso aqui são, são conteúdos que somente quem trabalha em banco sabe, ok? Somente quem trabalha em tesouraria de banco sabe, tá? Então, o que eu costumo dizer é que é, esse tipo de trabalho ele te traz dinheiro muito rápido, mas não é fácil, você precisa estudar. E eu tô aqui já tem quase uma hora com vocês, tem 47 minutos. Decidi gravar essa aula para colocar aqui no YouTube, disponibilizar para você ter mais uma noção. Mas eu quero muito que você caia de cabeça isso aqui, que você comece a se aprofundar mais. Se você se interessou, faz muito sentido você entrar de cabeça e você entender mais como que funciona esse mercado. Porque se você não tem noção de investimentos, você vai penar aí pela sua vida toda. Porque na escola não te ensinaram como você calcular juros, como você mensura juros, como se compra carro, como se compra casa, entende? E através disso aqui, quando você entende, é como se você zerasse o jogo. Você começa a entender todas as partes da sua vida. Quando você se torna adulto, você precisa entender diversas coisas que você nunca viu na vida, tá? E aqui você começa a entender, tá? Essas partes. Você começa a entender para você viver de forma mais interessante. Então, assim, eu não consigo passar todo o conteúdo aqui somente em uma aula, tá? Então, eu vim do Instagram para cá justamente para ter uma liberdade maior para falar, mas ainda assim eu não consigo passar todo o método certinho para você, o passo a passo, né? Então, assim, se você não sabe, se você me acompanha lá no Instagram, você já sabe que tem o método Millions. O método Millions hoje ele está fechado, já tem um bom tempo que o método Millions está fechado, porque eu estou dando atenção para os alunos que já fazem parte de lá. Então, quem é aluno sabe. Quando me manda mensagem, eu estou ali pronto para atender, estou sempre fazendo reunião, estou sempre auxiliando, instruindo alguma coisa. Então, a minha atenção é 100% exclusivo para eles. Agora, eu estou com um novo projeto. E se você tem interesse de fato em participar, né, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram, ou então clica nesse link aqui que eu vou deixar aqui embaixo, e aí vai te direcionar você para falar comigo, e aí eu vou te inserir dentro desse novo projeto, para você fazer parte disso tudo aqui e você começar a entender coisas novas. Porque se você está aqui, eu sei que você é uma pessoa que você está buscando coisas novas, tá? Então, assim, como eu falei no início do vídeo, além de respeitar muito o seu tempo, eu respeito muito o que você quer para sua vida, tá? Então, aqui eu estou disposto a te ajudar, estou disposto a estender a minha mão para você e te ensinar coisas que você nunca viu na sua vida, tá bom? Então, eu estou disposto a caminhar com você
me manda mensagem, clica aqui nesse link aqui que eu vou deixar. Se você não quiser mandar mensagem lá no direct, clica nesse link aqui que é mais fácil, que já vai te direcionar, que eu vou te inserir dentro desse novo projeto. Beleza? Então, ó, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, tá? Manda mensagem lá no Instagram perguntando para mim. Quem manda mensagem lá sabe que eu sempre estou respondendo, estou sanando as dúvidas. Então, tamo junto. Tem muito conteúdo. Minha garganta já tá aqui, ó, latejando. Então, eu quero passar algo mais estruturado para você. Quero que faça mais sentido ainda para você. Beleza? Então, sem mais delongas, tamo junto. Fala comigo que vai dar certo. Valeu!